Eia, vem cá, vem cá. Meus amados, me ajuda aí. É verdade, você está sabendo que toda religião está esperando Jesus voltar nas nuvens? Toda religião quer ver, está esperando ver Jesus nas nuvens. Não é verdade? É verdade ou não é? Todo religioso eu vejo isso aí, né? Eles crerem nisso aqui. Por que eles creem que Jesus vai voltar e eles vão ver, todo mundo vai ver ele lá nas nuvens? Você não sabe por quê? Porque eles não lêem Bíblia. Simplesmente isso, eles não lêem Bíblia. Então vem cá. Marca aí no seu caderno para você ler na sua Bíblia. O livro de João, capítulo 16, versículo 17. Vamos ler aqui, acho que 4 versículos. Vamos lá. Mas eu vos digo a verdade. Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque eles não entendiam. Quando Jesus de Nazaré dizia que ia ser morto em Jerusalém, eles não aceitavam isso, né? Pedro era um deles. E ele diz aqui, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não é isso que nós entendemos? Que todos entendem? O Consolador não virá. Então, se ele não for, o Consolador, se ele não tivesse ido, nós não teríamos Espírito Santo em nós, né? Para vós outros, né? Não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então, se ele fosse crucificado, que era a partida dele, era o retorno, então eu vos enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, não é isso que nós entendemos? Quando ele vier, convencerá. Você vê que ele está falando aqui, já não é mais, ele não está falando mais do corpo, porque o corpo ia morrer, o corpo ia virar pó, ia virar cinza nas nuvens. Então ele já está falando aqui do Espírito Santo, quando vier. Então é o que está escrito aqui no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo. Esse mundo não está se falando do mundo global, porque não existia sobrevivente, não existia vivente, não existia outros países. Existia vivente naquele trecho lá de Israel, Macedônia, ali naquela circunvizinha. Então era um mundo que está se falando aqui, né? Convencerá o mundo do pecado. Então, o que é que ele está falando? Vai convencer o mundo do pecado. Porque quando ele viesse, ele ia dar definitivamente a lei de Moisés, que era a lei de Moisés que fazia o povo pecar. Então, a lei só ia acabar definitivamente quando ele voltasse, né? O templo ia ser derrubado, os sacerdotes iam ser eliminados, então a lei ia ser eliminada da face da terra totalmente. Aí sim, todo mundo ia se convencer do pecado que era a lei. Quem era que fazia eles pecar? Mas tem mais um pouco. Da justiça e do juízo. Era o julgamento aqui. Está se falando do julgamento aqui, tá ou não está? Da justiça e do juízo. O julgamento. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Porque se eles crescem, a religião, todo o sistema religioso cresce no que Jesus fez na cruz,
cruz, naquilo que foi feito na cruz, eles criam que o pecado foi eliminado da face da terra. Quando ele voltou no ano 70, que o templo foi abaixo, os sacerdotes que ministravam foi eliminado, foram os mortos, então acabou tudo. Então é o que ele está dizendo. Se vocês crescem nisso aí, vocês estavam conscientes que não existia mais pecado. Mas como o sistema religioso não entende que Jesus voltou, não entende que a lei acabou, porque se a lei tivesse, se eles entendessem que a lei tinha acabado, eles não davam dízimo, não se batizavam nas águas, não faziam jejum, não faziam Santa Ceia, que é a Páscoa. Mas como eles não entendem de nada disso, eles fazem tudo isso e segundo o que eles fazem, o pecado está em cima deles. Porque eles não entenderam, não se convenceram, vamos ler aqui, do pecado, porque não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai. E olha a bomba aqui, é o versículo 10. Né? Da justiça, porque vou para o Pai, ele subiu, né? Vou para o Pai, sempre ele dizia que ia voltar, estava o tempo dele voltar para o Pai, que ia ser morto e voltar para o Pai. E aqui, ó, e não me vereis mais. Meus amados, se ele mesmo está dizendo que não me vereis mais, por que a religião está esperando Jesus voltar nas nuvens? Porque toda religião, todo religioso está esperando Jesus voltar, mas você acabou de ver, ouvir ou lendo. João capítulo 16, versículo 10. E não me vereis mais. Então, se os religiões vão ver Jesus voltar, isso aqui é uma grande mentira, não é verdade? Meus amados, o que acontece, me ajuda aí, o que acontece com a mente desses religiosos, desses evangélicos? O que acontece? Me ajude aí, meus amados, porque a palavra está clara. Vocês não me vereis mais, porque o que ia vir sobre as nuvens, com as nuvens, né? Está escrito com as nuvens. Aquilo que ia vir com as nuvens não era um homem de carne, era o poder dele que ia operar, né? O sacerdote, acho que era o sacerdote Caifás, quando ele falou que ele ia vir com as nuvens, o sacerdote Caifás entendeu tudo, né? Porque nas nuvens só o poder de Deus. E os religiosos esperando um homem vir nas nuvens. Meus amados, avisa aí, compartilha esse vídeo, para esse povo ficar avisado que Jesus não vai voltar, porque ele falou que ia voltar, mas era em poder e já voltou. E ele mesmo falou, olha, eu mesmo, vocês não vão me ver mais. Mas está aí um monte de evangélicos esperando Jesus voltar e eles verem Jesus nas nuvens. Paz eterna a todos vocês. Amém?